formal estabelecido em lei, acarretando, inclusive, nulidade passível de ser arguida judicialmente, até mesmo mediante ação popular. O artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é claríssimo quando estabelece como instrumento de realização da transparência fiscal o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante todo o processo de elaboração e discussão dos planos e das leis orçamentárias. E o caráter impositivo do orçamento participativo, sobretudo para os municípios brasileiros, fica ainda mais evidente no artigo 44, do Estatuto da Cidade, quando, ao versar sobre a gestão orçamentária participativa, prescreve como condição obrigatória para aprovação das leis orçamentárias pelas câmaras municipais a realização de debates, de audiências e consultas públicas prévias. No entanto, embora o procedimento seja de realização obrigatória, entende-se que as sugestões declinadas pelos cidadãos participantes não são vinculantes, isto é, o Poder Executivo não está obrigado a acolhê-las, pois lhe fica ainda preservada a sua iniciativa privativa sobre projetos de lei orçamentária. Mas nesse caso fica sobre o poder público ainda o ônus argumentativo de justificar adequadamente ou não acatamento de cada sugestão extraída dos debates sociais. Portanto, tomando por base a noção de processualidade democrática pela qual os atos administrativos devem observar o devido processo legal, o orçamento participativo se caracteriza como um grande mecanismo de efetivação do direito ao contraditório pelo cidadão, uma vez que lhe permite questionar as decisões tomadas ou mesmo cogitadas pelos representantes políticos no processo de elaboração do orçamento público, dotando então a lei orçamentária de legitimidade social. Me permita ainda fazer mais uma intervenção, né? A questão do orçamento participativo, que é tão falada e tão desejada, né? Que é essa questão da horizontalização da participação social nas políticas públicas. Um papel, um passo importantíssimo dessa horizontalização é a participação do cidadão na decisão, na agenda política e na decisão de onde vai ser alocado as receitas públicas. Nesse sentido, eu queria te perguntar duas coisas, não que eu concorde exatamente com esse argumento de base, mas é um argumento que eu escuto bastante, queria ouvir sua opinião, tá? O orçamento participativo, ele não seria uma forma de, eventualmente, limitar o gestor de alocar esse dinheiro público nos locais onde ele diagnosticou como sendo adequados? E uma pergunta conectada a essa: o orçamento participativo não seria uma outra forma de captura das verbas orçamentárias, não garantindo eficiência? Como eu te disse, não que eu concorde com esses argumentos, mas a gente escuta bastante essa discussão, né, de que o orçamento deveria ser uma peça técnica a partir de um diagnóstico e uma peça técnica, ou o outro extremo de que o orçamento deveria ser majoritariamente, se não integralmente, formulado pela sociedade. Esses pontos, nos extremos, normalmente a gente não encontra a resposta certa, mas são argumentos que são bastante referidos em debates sobre o tema. Eu queria ouvir a sua opinião. Nessa pauta, a professora Ana Carla, de forma provocativa, nos coloca a refletir sobre como as demandas do orçamento participativo podem, e se podem, prejudicar o planejamento geral das políticas públicas das cidades e se não poderia ser visto como uma outra forma de captura das receitas públicas. Penso que cabe considerar que, em se tratando do orçamento público, né, do espaço onde se efetiva a difícil equalização entre a finitude dos recursos públicos disponíveis e a imensidão das demandas sociais por direitos prestacionais,
a delegação da decisão alocativa ao público poderia, de fato, resultar em prejuízos ao planejamento geral das políticas públicas nas cidades, pois concentraria dotações mais expressivas em comunidades de maior influência nos debates do orçamento participativo em detrimento de comunidades subrepresentadas. Essas, contudo, são conjecturas que devem ser prevenidas pelo poder público ao formatar e pôr em prática o orçamento participativo, conferindo ampla publicidade à data, ao local, à forma e aos assuntos que constituirão objeto desses debates, além de não impor restrições à participação de eventuais interessados. De modo que, bem desenhadas e executadas as consultas públicas que consubstanciam o orçamento participativo, não vejo que traduzam captura das receitas públicas, senão uma dose de legitimação às alocações que não fosse a inserção do cidadão, estariam sujeitas a processos decisórios confinados em gabinetes de burocratas. Na mesma linha da outra pergunta que eu te fiz, eu te pergunto se você acha que no mundo ideal, se seria possível uma situação em que a gente tivesse um orçamento 100% participativo, ou seja, um orçamento 100% popular. Se isso é possível, se você conhece algum modelo e que possa nos trazer. Como destinatários das políticas públicas resultantes da execução do orçamento, entendo que os cidadãos, que o povo deve sim ser inserido no processo alocativo em sua integralidade, de modo que não tenham dificuldade em conceber um modelo participativo que contemple a inteireza do orçamento público e que consiga extrair dessa dinâmica a eficiência, a eficácia, a efetividade na aplicação dos recursos públicos, embora não tenha notícia de formato semelhante aplicado no mundo. Receio, entretanto, que seja um modelo empiricamente impraticável, pois uma vez que contrasta bastante com o atual padrão alocativo brasileiro, concentrado lá nas instâncias políticas e submetido a diversas pressões de grupos de interesse. Reverter esse status quo é tão desafiador quanto necessário, já que o produto imediato desse cenário é a fragilidade do orçamento público, cujas dotações revertem muito menos do que deveriam para as demandas da sociedade. Concluindo, temos muito a fazer nesse tocante. Cabe-nos então a todos fazer com que a política orçamentária brasileira seja mais visível, seja mais participativa, recordando-se permanentemente da tarefa que deve cumprir: construir um orçamento republicano igual através de uma comunidade política absolutamente viva. Eu disponibilizo aqui neste canal alguns vídeos de aulas, as quais ministro, como também entrevistas com outros professores ou até vídeos que eu achei interessante e desejo compartilhar com vocês. Eu peço que você, se gostar do nosso conteúdo e para que possamos fazer mais conteúdo do seu interesse, deixe nos comentários aquilo que você gostaria de discutir e ouvir. E além disso, assina o nosso canal, aciona o sininho para que você possa, sempre que chegar conteúdo novo, receber em primeira mão. É um prazer muito grande tê-lo aqui. A nossa missão é distribuir conhecimento, compartilhar ideias para construir um futuro das cidades melhor.